Eu gostaria de dar continuidade, antes de passar para o representante do Conselho Urani, eu gostaria de chamar o professor Vladimir, representando a ADUF, que fizesse a palavra, e logo em seguida eu passaria a palavra para o senhor Urani Sobrinho. Com a palavra, professor Vladimir. Boa noite, galera. Apenas para quem não me conhece, vou me apresentar, embora faça isso sempre que tem audiência pública, mas pode ter que tenha gente nova aí. Meu nome é Vladimir, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, da disciplina de Clínica Médica, há 26 anos. Formado há 31 como médico lá. Se contar o tempo de estudante, de 6 anos, então eu estou naquele hospital há 37 anos. Mas mais do que ser um representante da ADUF, como médico, eu trabalhei em todos os níveis de assistência médica deste município de Niterói. Eu trabalhei na assistência primária, em posto de saúde do Tibau, tá certo? Durante 5 anos. Eu fiz ambulatório lá de clínica médica no Tibau. Eu trabalhei durante 3 anos no SPA de Piratininga, no Trevo de Piratininga. Trabalhei mais 3 anos no SPA da Engenhoca, do município. Trabalhei no ambulatório de dermatologia do Centro de Saúde Santa Rosa. Trabalhei na emergência do Hospital Azevedo Lima, durante 3 anos também. Trabalhei e trabalho ainda no Antônio Pedro. E conheço outras áreas, porque trabalhei no antigo INAMPS, em Juiz de Fora e em Vitória. Trabalhei na Prefeitura de São José dos Campos, como médico. Trabalhei no Rio de Janeiro e trabalhei também na Amazônia como médico. Então, apenas para dizer para vocês que quem está aqui agora não é o professor Vladimir, nem é o doutor Vladimir, quem está aqui agora é um cidadão brasileiro. Então, quem está aqui é um cidadão que vai tentar falar sobre um outro viés desse entendimento. O Hospital Universitário Antônio Pedro, como o nome está dizendo, é um hospital universitário. O primeiro hospital universitário do Brasil foi criado no Império. Foi Dom João VI que criou o primeiro hospital universitário brasileiro, em 1808. Dia 18 de fevereiro de 1808, foi criado por Dom João VI o primeiro hospital universitário do Brasil. E por que foi criado esse hospital? Porque, na verdade, Dom João VI, ele quis criar a primeira faculdade de medicina do país. E quando ele fez o decreto criando a primeira faculdade de medicina do Brasil, no Império, 1808, ele recebeu uma carta da pessoa que ia dirigir aquela faculdade, dizendo para o imperador não, para o rei Dom João VI, Senhor, o Brasil, de fato, precisa de uma escola médica, mas não se faz escola médica sem um hospital-escola. Para criar a Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira escola médica, é necessário criar junto o primeiro hospital universitário. E Dom João VI assim fez. E colocou como primeiro hospital universitário, em 1808, o Real Hospital Militar da Coroa. Isso em 18 de fevereiro de 1808, em Salvador. Logo em novembro do mesmo ano, em 1808, Dom João VI criou a segunda faculdade de medicina, no Rio de Janeiro. E também começando com o Hospital Militar, como sendo o seu hospital universitário. E as aulas sendo dadas no colégio de jesuítas. Então, o hospital universitário, desde o tempo de Império, ele é uma necessidade para a formação do profissional da área da saúde. Isto é inegável e incontestável. E quando nós olhamos para o Hospital Universitário Antônio Pedro e discutimos o Hospital Universitário Antônio Pedro, é que é com este olhar de universitário que tem que ser visto. E o que é um hospital universitário? Qual a sua natureza jurídica? O hospital universitário, diferente de um hospital geral, Bom Sucesso, Andaraí, Saracuruna, Souza Guiar,
ele é um hospital escola, vinculado obrigatoriamente a uma universidade pública. O hospital universitário público, ele só é um hospital universitário porque ele é uma escola, seja da faculdade de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de farmácia, seja do que for na área da saúde, vinculado obrigatoriamente a uma universidade. Universidade essa que é uma autarquia, que pode ser federal ou estadual. O Hospital Pedro Ernesto é o hospital universitário do Estado. E esta autarquia federal ou estadual, ela é regida sob um regime jurídico de direito público, o que faz com que os seus trabalhadores sejam estatutários, estáveis e efetivos. E por que isso? Por que esses trabalhadores da área da saúde e da educação pública, de autarquias federais ou estaduais, eles têm esta prerrogativa, que não é um privilégio, da estabilidade, da efetividade? Porque, na verdade, esses servidores públicos da saúde e da educação, eles prestam serviço público à sociedade que realizam direitos fundamentais. Realiza a vida, realiza a educação, que é o futuro de qualquer nação. Que são direitos fundamentais reconhecidos pelo texto constitucional como essenciais, como de relevância pública. Se o próprio texto constitucional reconhece de relevância pública esses serviços, não é possível que o poder público queira trabalhar esses serviços sob a ótica de direito privado. Razão por que completamente inadequado e fora de propósito constitucional trabalhar a saúde e a educação sob a forma de fundação municipal ou estadual de direito privado, sobre a forma de organização social. Isto é uma vergonha que me entristece muito aos 57 anos de idade, de ver que isto é patrocinado por colegas. Colegas que, quando eu olho, eu fico pensando, não são mais colegas, não são mais médicos, não tem mais o ser humano como uma finalidade. Ele tem simplesmente agora um interesse político, pessoal, de algum ganho para ele ou para alguma corporação que está ligada a ele. Isso é muito triste, porque em algum ponto da vida deste cidadão, que certamente não começou assim, ele se desviou. Ele deixou de olhar o outro com um sentimento de humanidade. Ele parou e passou a banalizar o sofrimento humano. Passou a banalizar o descaso. Passou a banalizar o desrespeito, a dor e a perda humana. Esta crise que o Hospital Universitário Antônio Pedro vem vivendo, ela não é uma crise solitária. Isto é um projeto neoliberal que vem desde Fernando Henrique Cardoso, que começou lá com a reforma administrativa para simplesmente transformar o Estado brasileiro, todo ele, privado. Privatizar a coisa pública, toda ela, até mesmo a saúde e a educação. Ele agora realmente abusou. O governo agora realmente abusou. Ele foi a mais do que Fernando Henrique. O PT, por incrível que pareça, nos traiu. Este partido dos trabalhadores nos traiu. Eu não mudei de lado, mas eles mudaram de lado. Eles se venderam. Eu continuo um cidadão brasileiro, servidor do SUS. Eu, como professor universitário, eu sou um professor universitário de uma universidade pública federal que trabalha no Hospital Universitário Público e, portanto, eu sou um profissional do SUS. Eu não posso trabalhar contra o SUS. Se eu tiver que trabalhar contra o SUS, eu tenho que pedir demissão da UF. E vou trabalhar na Estácio, vou trabalhar na Gama Filho, vou trabalhar não sei aonde, mas não posso trabalhar no hospital público federal e nem no Universidade Federal, apenas para dizer no consultório para os meus pacientes que eu sou professor da UF, mas que não estou nem aí para a sociedade, não estou nem aí para a minha cidade. Isto é simplesmente o comportamento da imoralidade, da inconsciência, da inconsequência. Era olhar o cidadão e olhar para ele com um sentimento de que ele é uma coisa,
e que esta coisa pode ser negociada a preço de mercado. Não mais olhar a saúde como um direito constitucional de cidadania, que é um valor ético, um valor de humanidade, um valor que sem ele, sem esta vida, nada existe. É o bem jurídico mais caro que a humanidade pode ter, que é a vida. Dizer que a saúde é cara, ora, políticos, tenham um pouco mais de vergonha, né? Olhem seus filhos com vergonha, olhem seus pares em casa com vergonha, olhe para essa gente com vergonha, para essa juventude estudantil com vergonha. Dizer que é cara a saúde, quanto vale a sua vida, gestor? A sua vida vale tudo o que for preciso fazer para salvá-la, mas para nós aqui não? Para o resto do povo não? Para o resto do povo vale um teto, determinado num contrato, determinado num convênio? Parem de legalizar o cinismo, parem de legalizar a hipocrisia, parem de tornar imoral a vida de todos os políticos desse país. Esses políticos precisam saber que eles estão aí para representar a nossa vontade, e vocês estão substituindo a nossa vontade pela vontade pessoal de vocês ou de um grupo que vocês representam. Vocês perderam a noção, ultrapassaram o limite da responsabilidade, na verdade, da irresponsabilidade. Aonde está escrito que os impostos que são arrecadados de todos nós são para manter o hospital público fechado? São para reduzir o número de leitos. Cada leito que você reduz é alguém que está sofrendo na rua, andando para lá e para cá. É alguém que está morrendo, claro, não é alguém seu, porque seu, mesmo que não tenha plano de saúde, vai mandar uma cartinha para o diretor para dar a matrícula e internar lá. Mas qualquer um de nós, inclusive estudante de medicina, não consegue a matrícula nesse hospital. Quando se cria sistemas de regulação, CISREG, eu odeio o CISREG. Eu queria pegar quem inventou o CISREG e simplesmente dar uma coça em praça pública, porque na verdade as pessoas falam que estão regulando o sistema, é uma mentira. Estão regulando contra o cidadão. Estão criando dificuldade de acesso ao sistema de saúde. E vocês, políticos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, não têm a hombridade de afirmar isso para a imprensa, para a sociedade. Vocês são surdos ao sofrimento, às lágrimas, aos anseios. Vocês não querem ouvir e não querem enxergar esta juventude que quer ser médica, que quer ser enfermeiro, que quer ser assistente social e que vai cuidar dos nossos filhos. É essa gente que vai cuidar dos nossos filhos e netos. Mas nós temos hoje um hospital universitário em que muitos acadêmicos estão indo para Saracuruna da plantão. Onde já se viu isso? Saracuruna vai ensinar o que a essa gente, meu Deus do céu? Um hospital universitário em que o acadêmico vai para Saracuruna, vai não sei para onde, e quem está controlando esse aprendizado? Todos nós nos formamos no Hospital Universitário Antônio Pedro, foi lá que nós nos formamos, que nos fizemos médicos. O hospital universitário, ele obrigatoriamente tem que ser de direito público, regime jurídico de direito público, porque ele não pertence a um governo. Ele é um espaço público da sociedade, que pertence à sociedade. Ele faz parte de um princípio democrático, que quem está legitimado para decidir a sua história é o povo brasileiro, não é nenhum político. O político, ou o reitor, ou o diretor, não é dono desse hospital. Ah, sim, esse hospital passará a ser dono se ele passar para a EBSER, porque aí ele passa a ser um hospital empresarial de uma empresa pública de direito privado. Aí a EBSER é dona dele, não é mais a sociedade. É um hospital empresarial que está fora do SUS, embora a lei diz que não, que está no SUS, mas como que está no SUS se não tem controle social e a própria lei diz que não tem? Então isso é o cinismo, é a legalização da brutalidade da consciência humana, é a alma humana sendo vendida
Temos secretários de saúde, ministros da saúde, que são, na verdade, militantes partidários. Não entendem o papel de um gestor de saúde pública. Não entendem. São militantes do partido. Fazem aquilo que o prefeito, ou o governador, ou o ministro da saúde, ou o presidente quer que faça. E não discute. Ora, não existe razão no cérebro de vocês? Porque coração com certeza não tem. Mas eu esperava que tivesse razão. Quem está falando aqui é um cidadão que já foi operado no Antônio Pedro 2 vezes, cujo filho já fez tratamento de quimioterapia no Antônio Pedro, porque é renal crônico, cuja mãe fez quimioterapia porque morreu de câncer no Antônio Pedro. Eu sou um usuário do SUS, embora tenha plano de saúde, mas sou usuário do SUS, é o hospital que eu confio, sempre confiei. Meu médico é do SUS, que trata a minha hipertensão. O médico que trata a hipertensão, a insuficiência renal do meu filho, é do fundão. Que isso? Aonde nós queremos chegar? Quem disse que pode fechar leitos hospitalares? É importante que os gestores públicos, que não leem a Constituição, não leem nada, não sabem nem o preâmbulo da Constituição, prestem atenção em algumas coisas. Como que se pode fechar leito público em serviço público essencial, se nós temos alguns princípios que precisam ser considerados na administração pública? O princípio da continuidade, da permanência do serviço público. Ora, um leito que você feche, um serviço que você feche, você já deu descontinuidade. Se você deu descontinuidade, você está trabalhando na ilegalidade. Você está tendo um comportamento de ilegalidade, fazendo discurso bonito para a imprensa. Mas, na realidade, as pessoas estão morrendo. Existe um outro princípio que vocês não conhecem, desprezam, que é o princípio da generalidade e da igualdade entre os usuários, que garante o livre acesso do usuário. Quem disse que o hospital público tem que ter grade? Grade? Grade que fecha o hospital às 7 da noite e abre às 7 da manhã? Onde já se viu isso? Que é isso? Hospital público, federal, universitário? Isso é uma ofensa ao povo brasileiro. É uma ofensa. Quem disse que para fazer matrícula no Hospital Universitário Antônio Pedro, só com a autorização personificada do diretor do hospital? Só ele autoriza quem entra nesse hospital. É claro que todos os pedidos de vocês ele atende, com certeza. Não atende o meu não atende. Não atende do Omar, não atende do Carraro, não, esse não atende. Atende de vocês. Vocês não vivem esse problema. Quem vive esse problema é quem está no fronte, e os estudantes, e esses servidores todos aqui. E a sociedade que não está aqui, porque ela não acredita mais em vocês. Não acredita mais em vocês, como eu não acredito. Nós temos audiência pública para discutir o principal hospital de tantos municípios. São 21 vereadores em Niterói. Quantos tem aqui nessa casa? 5? Nesse momento? 5? 5 aqui? São 21. Os outros vereadores não têm interesse pela saúde pública de Niterói? 6 vereadores presentes. O reitor não está aqui para discutir o hospital universitário. Sabe por que ele não está aqui? Porque ele está fazendo de tudo para transformar o hospital em EBSER. Ele está querendo se ver livre do Antônio Pedro, porque EBSER não é gestão hospitalar. EBSER é dona do hospital. Ela não vai fazer gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro. Ela vai ser dona do hospital e deixa no mesmo dia de ser universitário, ainda que fique como universitário no nome, para convencer vocês e enganar de que é universitário. Ele passa a ser empresarial. O hospital universitário tem que ser geral. É uma falácia, é um engodo querer passar um discurso para a população de que o hospital universitário tem que ser terciário e quaternário. Ele tem que ser terciário e quaternário também. Mas ele não pode se recusar a atender o primário e secundário, porque ele forma médicos, ele forma enfermeiros. E esses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, têm que aprender a medicina em todos os seus níveis. Fico muito preocupado quando se fala em indicadores de qualidade para avaliar verbas para o Antônio Pedro. Indicadores de qualidade com taxas de internação.
Veja você desconhecer completamente o que é um hospital universitário. É pensar que toda pneumonia é igual, né? Não sabe que no Antônio Pedro a pneumonia, às vezes, é num paciente com lúpus e diabetes, um paciente com lúpus, diabetes, hipertensão, infartado, um paciente com lúpus, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide e mais anemia hemolítica autoimune. Não sabe disso. Pneumonia é pneumonia no pacote, tem que ficar 10 dias no máximo. Esses critérios, que são critérios políticos, que na verdade são critérios para contribuir para o não financiamento do hospital, na verdade, o que vocês estão querendo é destruir o SUS. O SUS irrita vocês. Sabe por que irrita vocês? Porque o SUS põe vocês como iguais ao povo comum. E vocês não suportam a ideia de estarem deitados no mesmo leito de um cidadão comum. Isso irrita vocês. Vocês ficam sem dormir só em pensar nessa possibilidade. Como pode um hospital universitário público ter uma emergência fechada? Uma emergência em que as pessoas estão em risco de vida e o hospital está fechado, só a emergência referenciada. Vamos combinar com o doente então, né, meu amigo? Vamos combinar com o doente. Ele tem que saber, o doente, que ele é o referenciado. Referenciado é ficar andando para lá e para cá numa ambulância ou num carro próprio para saber onde entra e não entra e morre. E ninguém responde por isso. Ninguém responde por isso. Eu quero várias coisas. Eu queria um chicote. Vamos lá. Se tem água, eu tomo água. Professor Vladimir, embora a pertinência da vossa fala, eu gostaria de dar mais 2 minutos. Vou terminar. Vou falar mais alguns princípios importantes. Princípio da atualidade. São princípios do serviço público previstos em lei. Este princípio da atualidade é que exige que o poder público mantenha os parques tecnológicos de todos os hospitais atualizados e modernos. Minhas aulas, que são de 2 horas, são 4 horas, os alunos sabem disso. Eu não paro de falar. Outro princípio importante é o princípio da segurança, que é aquele que não admite que um paciente, que um usuário, que um cidadão sofra qualquer dano por parte do poder público. Princípio da obrigatoriedade da função administrativa. A função administrativa, o gestor da saúde não pode se eximir da sua responsabilidade sanitária, transferindo isso para a OS. Está de brincadeira. Vocês estão brincando com a saúde pública brasileira. Vocês estão simplesmente, vocês médicos, vocês da área de saúde, estão simplesmente dizendo para toda a categoria colega de vocês da área de saúde: nós não queremos que nesse país tenha uma carreira pública de Estado para a área da saúde. É o que vocês estão dizendo. Vocês só querem médicos contratados por CLT ou por RPA. Ou então, por favor. É isso que vocês querem. Onde já se viu isso? Princípio da responsabilidade, que é o de reagir adequadamente à demanda da população. Cabe ao poder público se virar em verbas dentro do orçamento para atender às demandas da sociedade. Porque a demanda da sociedade para uma rua asfaltada é diferente da demanda da sociedade para uma cineangiocoronariografia. Uma rua asfaltada pode esperar, mas a cineangio não. Para isso não pode faltar dinheiro. Vamos lá, professor Vladimir. Só mais 2. Um minuto. Princípio democrático, que é o da vontade popular. Aliás, tem um princípio republicano que lá no Antônio Pedro não existe. Que o princípio republicano é da alternância do poder. O atual diretor está quase uma década lá. Ele virou um ditador. É uma cola super bonder que ele passou lá e simplesmente ele não sai. Ele sabe por quê? Aí sabe por quê? Por que o hospital está assim? Porque ele considera o hospital a casa dele, que ele é dono. Ele faz o que ele quer e não deve satisfação a ninguém. Essa é que é a verdade. É assim que ele faz. Está simplesmente fazendo assim, ó, dane-se vocês. E um último princípio, que é o princípio mais importante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É aquele princípio que diz que eu tenho valor tão somente por ser um ser humano. Não importa se eu sou preto, branco, índio, pobre, paralítico, eu sou ser humano.
eu mereço respeito pelo poder público. O poder público, ele não é o meu patrão. Eu sou o patrão do poder público. Obrigado, professor Edmir. Nossa luta é todo dia. Saúde não é mercadoria. A nossa luta Vamos lá. é todo dia. Saúde não é mercadoria. A nossa luta é todo dia. Saúde